E tive na turma com Kleber Gelfenstein e Renatinho Sertan. Os dois puxavam seus códigos do fornecedor, eu puxava o do consumidor, e era uma sessão de julgamento sensacional. Enchia a turma para assistir. Né? Por quê? Pode-se falar tudo do Kleber, né? Mas ele é inteligentíssimo, desembargador Kleber Gelfenstein. Ele é inteligentíssimo, ele conhece todos os processos, mais que o advogado. O advogado vinha sustentar e dizia, não, doutor, nada disso, aqui o documento tal, folhas 43, tal. Sensacional. E é isso que as pessoas querem. Né? Perdi, mas adorei. Perdi, mas adorei. Eles viram o julgamento. Eles participaram do julgamento, mas ganhou ou perdeu. É assim a vida. Né? Agora, você vai me desculpar. 557 e com julgamento por decurso de prazo do agravinho, que alguns tribunais estão adotando, que é o relator julga monocraticamente, entra o agravinho, coloca no sistema para os outros integrantes da turma. Quem não se opuser, aquilo vira julgamento. Eu, pela minha formação, acho isso um absurdo. Né? Pode ser que eu seja jurássico, moda antiga, fiquei velho, está na hora de eu me aposentar. Mas, para mim, isso não faz sentido. STJ julga assim. Eu acho o julgamento da turma, né, uma coisa sensacional. Eu fico feliz o dia do meu julgamento da turma, né, porque pouco importa a composição. Eu sempre tive muita sorte nessas coisas. Né? Fiz turma com Eduardo, Claudinha e Ricardinho, agora com Livingston, já fiz com Renatinha, Guarino. Turma que as pessoas iam para assistir, para aprender. Tinha advogado que ia falar, doutor, o senhor tem preferência? Não tem preferência nenhuma, não, vim aqui só para aprender. Eu acho que esse é o resgate do juizado. Né? É aí que está a diferença. É por isso que a gente tem 52% da demanda nos juizados, e é o único estado da federação que tem isso. Né? Hoje, você fala, mas a massificação, o sujeito, o palhaço vai lá sustentar a mesma coisa 500 vezes. Não vai. Não vai. Não vai sustentar a mesma coisa. Né? As empresas estão conscientes dessa massificação. Da mesma maneira que elas querem reduzir passivo, querem fazer acordo. Né? Boa parte dos grandes escritórios com contencioso de massa faz o seguinte, explicitamente, doutor Janguta, doutor Eduarda, os presidentes de turma. Você é presidente de turma? Sou, da terceira. Mas você é novo. Mas eu sou presidente. Vou deixar que a resposta vai vir em oportuno tempório. Nós só vamos sustentar, doutora Eduarda, o que a gente tem convicção de que está errado. Não é assim que tem que funcionar o jogo? Não? Uma das maneiras. E, de fato, né, eles estão cumprindo fielmente com a palavra deles, o que é raríssimo, né, nesse mercado. Raríssimo. A Vivian, que é advogada do Itaú, sustentou, nas últimas 2 semanas, 6 processos. Ganhou 5. Ganhou 5. O Itaú está arrebentando. É isso que a gente quer. O Itaú, por outro lado, né, nessas pressões, né, vem o Saldanha espreme por um lado, eu por outro, o Janguta por outro, disse, nós não vamos mais contestar, e vocês já viram aí as contestações, quem está em juizado sabe disso, o que a gente sabe que não tem razão. Nós vamos só fazer uma proposta de valor. É uma mudança de comportamento. É verdade. Né? Então, as coisas, dependendo de como a gente coloca, é um jogo de xadrez. A gente coloca a nossa peça como instituição, eles colocam a deles. Né? O Flávio Itabaiana colocou a peça dele, a tutela antecipada de 500, a Telemar botou a dele. Né? A Natália botou a dela de 6 mil do megabônus, eles botaram a deles. Mudamos o comportamento.
de todas as instituições financeiras. Que duvido que hoje, para lançar uma porcaria de um produto daquele, de classe CDFGH, ele não vai consultar o jurídico antes. Duvido. E o jurídico do Rio, para saber como o Tribunal do Rio pensa. Procuram a gente fica numa posição delicada na COGE. Né? É verdade. Eu quero saber, antes de eu fazer alguma coisa, eu quero saber como o Judiciário do Rio pensa. Olha a responsabilidade disso. Aliás, a gente nem pode fazer isso. Nem pode. Não sei se pode. Mas olha a importância que nós ganhamos num mercado onde só tem cobra. Ninguém é bobo. Né? É cobra comendo cobra. E a gente está ali, né, tentando fazer o papel, né, mostrando uma união que a gente não tem. Não tem. A gente está conquistando. Né? Por quê? Porque a nossa massa, isso aqui que a gente está vendo, essa plateia, né, é que nem seleção brasileira. Né? Os valores individuais, né, são muito representativos. Então, quando a gente reúne nas turmas o negócio, fica uma coisa coesa, embora não seja tão coesa. Mas é dialético, é assim mesmo. O espaço é democrático. O que mais? Não limitar, não restringir preferência. Não. Por quê? Porque é ali, naquela hora, que o advogado vai fazer a sustentação dele, que vai surgir aquela coisinha, né? Aquele elemento que vai te convencer na hora. Não tem uma sessão de julgamento da turma que a gente não mude. Né? Eu, Livingston, Eduarda e Claudinha, pelo menos uns 4, 5 votos. E isso é ótimo. Olha, o sujeito te deu a chance de você corrigir uma coisa que você ia fazer errado. É ótimo para nós. A participação do advogado, aquela previsão constitucional, não é bobagem. Né? É fundamental. E é bom para a gente. Né? E é um julgamento, quer dizer, se torna um julgamento, né, muito agradável. É um dia bom, é um dia de festa. Né? Porque as pessoas se respeitam muito. Né? Você, para julgar na turma, você tem que confiar muito no seu colega do lado e tem que confiar muito no terceiro. Por quê? As pessoas estão cada vez mais conscientes dos seus direitos. E a gente, no Rio, né, tem o privilégio de não ter um escândalo, né, uma acusação de corrupção. Né, em juizado, nunca teve, na história dos juizados. É marcante isso, é marcante. Ao contrário, a gente só recebe elogio. Né? E elogio dos inimigos, que é a coisa mais difícil. Né? Os fornecedores vêm e dizem, olha, vocês são referência nacional. Não tem nenhum judiciário, por exemplo, que aceite a visita do fornecedor, Verdade. realize conversas, né? Trace metas e que cumpra as metas. Ou seja, que existe uma coordenação, existe, né, um projeto atrás daquilo. E eles enxergam assim. E se não for assim nessa demanda de massa, não tem saída. Não tem saída por quê? Agora vamos falar a parte mais importante. Porque o nosso sistema processual é esdrúxulo. Isso, muita gente já me viu falar sobre isso. É a menina dos olhos do Flávio Citro. Demanda de massa tem que ser resolvida pela ação civil pública, pela ação coletiva. Isso que a gente faz é heroísmo, é heróico. É uma coisa louca, nós somos todos loucos. Né? Você julgar 50 mil processos de megabônus, 60 mil processos de plano de expansão. Agora, a P5 da SEDAI, cobraram em Santa Cruz, Campo Grande, No estado inteiro. serviço de esgotamento sanitário, aonde não tem nem coleta nem tratamento. Parece que tem, Saldanha falou em 11 mil, 12 mil. 12 mil e mais 60 mil contingenciados. Agora vamos pensar o seguinte, a gente fez um ensaio desse lá na turma de pós-graduação da Emerge.
Uma ação civil pública resolve a P5? Não. Não tem como. Não é só pela ausência do dano moral coletivo. Ela não tem mecanismo. Né? Qual é a ação civil pública que efetivamente, na prática, tem muita gente experiente aí, agora pode responder. Qual é a ação civil pública que efetivamente trouxe algum benefício para a redução de processos nos juizados especiais? Alguém lembra de alguma? Fernanda ficou triste ali, Fernandinha Galiza, porque ficou nas varas empresariais. Holiday? Foi sim. Holiday só obrigou a empresa a mudar o contrato. Não deixou de entrar porque as pessoas vieram pedindo a devolução do dinheiro, a rescisão do contrato e dano moral. Flávio, Por quê? Flávio, desculpa. O projeto Fux, agora do CPC novo, traz um incidente de resolução de demanda repetitiva que vai elucidar as questões de mérito nessas matérias coletivas. Eles vão uniformizar, através de um incidente de um processo convencional, que vai aos tribunais superiores e eles vão uniformizar o entendimento, que é uma tendência do processo coletivo alemão, que eles trouxeram, o Fux trouxe essa ideia para cá e está querendo incorporar. A princípio, passou e está passando em todas as comissões na Câmara, pelo menos o que eu soube até a semana passada. Vamos chegar lá, do projeto Fux. Adoro o Fux, sou fã do Fux. Fux tem histórias maravilhosas. A ação civil pública com êxito nos juizados, Fernandinha, eu me lembro da tutela antecipada em ação civil pública para proibir os bancos a cobrar tarifa de renovação de cadastro. Teve algum proveito para os juizados? Não. Porque as pessoas entraram individualmente para pedir os R$ 39,00 em dobro e dano moral. Então, o nosso sistema é falho. A impressão que eu tenho é que nós somos guardas municipais de cacetete para reprimir violência urbana. É isso, é essa a figura. Nós não temos a ferramenta necessária e suficiente para atender a esse quadro, né, que o mercado cria, né, de descumprimento de coisas básicas. Para isso, a gente precisa fazer um investimento, né, de médio e longo prazo, né, de valorização das ações coletivas, né, e criar, ampliar um mecanismo, né, de informação entre os juízes dos juizados, os juízes do cível, as varas empresariais, para que a gente tenha efetivo conhecimento, controle e informação das ações civis públicas em andamento, com tutela, sem tutela, com sentença, sem sentença, né? Para a gente tentar poder não só utilizar as decisões, né, nas nossas e tentar montar um projeto de efetiva redução dessa demanda, né, dessa pressão de demanda, valorizando as ações coletivas. Eu confesso, uma parte dessa responsabilidade é minha, porque eu, quando montei, bolei, criei o cadastro de ações civis públicas, né, eu imaginava que aquilo fosse se tornar uma coisa do dia a dia de todos nós, né, dos juízes dos juizados, dos juízes das varas cíveis. Nós temos hoje no cadastro de ações civis públicas, tem a consulta pela internet ali na página do tribunal, embaixo ou em cima de jurisprudência, pelo menos 500 ações civis públicas com petição inicial, você abre, entra, vê a petição inicial, com a tutela antecipada, você clica, você abre a tutela antecipada, com a sentença, com o andamento do processo no tribunal. Ninguém olha. Às vezes nem eu mesmo olho. Não dá tempo. Acho que sim. Melhor fazer o intervalo. Não tenho retorno também. Por favor, me diga onde está. Porque a gente, ninguém usa, entendeu? E é, na verdade, uma ferramenta que
pode ser um diferencial, é o único Estado da Federação que tem um banco de ações civis públicas, que tem o cadastramento das suas ações civis públicas, que tem a visibilidade dessas ações civis públicas. Então, o projeto daqui para frente é sentar com os juízes das varas empresariais, sentar com o pessoal da informática para ver o que pode ser melhorado, como que a gente pode criar um sistema que gere essa informação automática. Entrou a ação civil pública, cria um pop-up no computador do juiz, alguma coisa a gente tem que fazer. Né? Olha, a coisa é mais grave do que a gente imagina. Pelo seguinte, né? Umas 3 oportunidades, até o Mauro Dickenstein, né? E eu também componho essa comissão que pretende essa valorização das ações civis públicas. O próprio Mauro, que é do mercado, ele conhece isso, fez a seguinte crítica: nós temos que oficiar o Ministério Público, temos que... O Ministério Público é inerte. Não é não, gente. Não é não. 78% das ações civis públicas são todas de titularidade do Ministério Público. Você tem uma parte do CODECON da Alerj e uma parte de associações. Né? Só que dessas associações, poucas são autênticas associações de defesa do consumidor. Você tem ali escritórios de advocacia que fazem o seguinte: pegam aquele artigo 64 da Lei de Ação Civil Pública e fazem aquela publicação no diário, dizendo, olha, ou nos jornais, foi ajuizada a ação civil pública sobre o tema tal. O que ele quer com isso? Ele quer atrair o consumidor individual para o escritório, para ele entrar com a ação individual. É o contrário do que o sistema imaginou. É um absurdo. Né? Agora, a estatística triste é a seguinte: a gente deve ter, em média, né, errar aí não tem problema na estatística, mas 80% das ações civis públicas, talvez 70%, tem êxito. Na apelação para o tribunal, a gente tem 60% de reforma, 50% de reforma. As ações são muito ruins. Ação civil pública contra a Claro, sustentando aquilo que a gente julga todo dia no juizado. Não cumpre a oferta de velocidade, nem os 10%. Nem os 10%. Não funciona. Né? E é uma prova difícil para juizado. O que acontece? Ação civil pública, com condenação, recurso, reforma, improcedência. Poder concedente, a Anatel autoriza a concessionária a prestar serviços com 10% da velocidade contratada. Então, é difícil, gente, a coisa é complicada. Quando vocês chegarem no tribunal... Vai ficar igualzinho. Eu também já pensei assim, quando eu chegar e tudo... Bom, então, aí, se a gente pensar assim, aí a gente vai ser pessimista de novo, não tem solução. Bom, o Janguta quer me caçar a palavra. Isso. A última questão. Estamos, sim, num processo, né, e a gente precisa disso, de valorização dos acordos. Né? Valorização do acordo judicial, valorização do acordo pré-processual. Qualquer acordo nos interessa. No papel de pão, no guardanapo, entre 2 consumidores, entre o consumidor e o fornecedor, porque a gente não consegue mais atender essa explosão de demanda. Agora é uma questão de sobrevivência. E a gente faz essa campanha de que as empresas têm que conciliar. Então, acordo da empresa com o consumidor no call center. Se a parte ajuizar a ação, o que tem que fazer, Saldanha? Fechou um acordo, consumidor, empresa, no call center, materializou no e-mail. Se dali se puder entender que aquilo resolve a questão, sem margem para um pedido de dano moral, a gente tem que aproveitar aquilo e sustentar, ou que é
falta de interesse 267.6, porque senão a gente nunca vai deixar de realimentar o sistema. Peguei a pior situação. A melhor situação, acordos pré-processuais alcançados por e-mail com a intermediação do próprio tribunal. Não teve jeito, eu resisti a isso durante anos, né? Que é o que sempre os fornecedores pediram. Uma ferramenta do tribunal que permita o alcance da conciliação, mas que não distribua. Claro. Porque senão está alimentando a Top 30 também. Então, são duas ferramentas diferentes. A Top 30, que foi agora remodelada, é uma ferramenta que precisa ser mais consultada. Eu levo isso em consideração na hora das condenações. A empresa tem milhares de ações e tal. Isso empurra as empresas para o nosso lado para tentar resolver, porque é uma publicidade negativa. E do outro, se empurrou as empresas para celebrar acordo, o que nós fizemos? Se não tem jeito, a gente tem que entrar no processo entre mercado, né, e o consumidor, vamos entrar, mas vamos entrar corretamente. A gente criou caixas de e-mail vinculadas às empresas. Eu ia mostrar aqui, mas não dá tempo. Está na página do tribunal, dentro de juizado especial, conciliação pré-processual. Funciona da seguinte maneira. Eu comprei pela internet, não entregou, eu mando um e-mail, né, conciliarricardoeleto@tjrj.jus.br e digo, olha, comprei, não me entregou, eu quero uma solução. Na mesma hora, vem a proposta da empresa e a gente fecha um acordo que é transformado em PDF, homologado com assinatura digital, e isso, né, processualmente é acordo extrajudicial, não inclui da Top 30, não distribui, 585.2 do CPC. Né? As partes representadas fizeram acordo, daí não pode ter outra ação judicial. Hein? A ideia é não executar. A ideia é cumprir. Mas, se eventualmente houver a execução, vai executar no juizado. Olha, é só execução. Como era do Expressinho. Só que a diferença é que o Expressinho já distribuía. Então, é um processo que já começa com a solução. Ele vai só dar o valor. Pronto. Senão você não consegue. Era tudo que eu queria, que eles fizessem o acordo sem a gente participar. Né? Infelizmente, né, a gente tem um mercado infantilizado. Né? É assim. Eles precisam amadurecer. Vão amadurecer? E estão amadurecendo. Né? Apanhando. É assim. É do jogo. Né? Bom, então, valorização do acordo. E outras questões, né, que eu não queria deixar de abordar aqui, nesse processo de valorização dos acordos, de mutirões, conciliações pré-processuais, uma coisa que a gente já fez na turma e vamos continuar fazendo é a empresa que faz acordo no primeiro grau, se ela faz acordo de um determinado número de objetos, por que ela não faz acordo na turma? E aí não é aquela história, aquela mentira do Tribunal de São Paulo, de dizer que bota um conciliador para fazer conciliação no tribunal. Lá o sujeito aceita qualquer conciliação. O processo demora 4 anos para ser julgado no tribunal. Se me oferecerem 60% do meu direito, eu aceito na hora. Aqui, o que a gente espera é que, com esse processo de mudança de comportamento das empresas, e está havendo essa mudança, que elas venham para nós da turma dizendo, olha, dessa minha relação de processos, com recurso eu quero desistir de 50%. Quero desistir de 50%. Solução para a turma. Se desistir antes, né, de eu montar o meu voto, eu homologo a desistência sem honorários. Porque depois que a gente fizer o voto também, o serviço está prestado. Né? Se eu já levei para a sessão, não adianta mais desistir. Vai, Simone. Qual o seu? O meu era Gargamel.
Persegue os Smurfs. Né? A gente tem um impacto. Então, com esse parâmetro, se a gente tiver a ideia de como as coisas são feitas na outra ponta, a gente sabe do que a gente vai ter que fazer do lado de cá, é só pegar e colocar a coisa ao reverso, para saber o que a gente tem que fazer, para tirar proveito, para saber o que a gente quer. Na verdade, você nada mais está fazendo essa concepção, desembargador Saldanha, e dentro desse contexto, é saber que, por que você diz, Natália, quando deu 6 mil, impactou. Porque não foi 6 mil, foi um limite de 6 mil. O primeiro 6 mil, o segundo, terceiro, décimo, eles não estavam nem aí. Chegou num target que começa a saber, opa, temos esse problema aqui. Isso aqui está gerando isso. O que a gente vai dizer para o acionista majoritário? Como é que a gente vai fazer? Qual é o bônus? Distribuição de lucro. Como é que a gente vai explicar para os empregados que a distribuição de lucro agora não é 5 salários, vai ser 4, porque a gente tem o mega bônus? Como é que a gente faz? Então, baseado nisso, é que a gente tem que, sabendo como as coisas são feitas, é que a gente vai conseguir esses acordos, vai conseguir contornar também. Essa política de grandes condenações no primeiro momento, a gente só tem que saber o time, né? A gente só tem que combinar o time disso, porque senão também fica uma coisa esquizofrênica, de umas coisas muito exageradas. Se a gente souber o time certo, a gente vai conseguir reverter e a gente consegue contornar e segurar, inclusive, o volume de ações, eu acho. Você tem razão, Simone. Já pedindo para terminar aqui, eu vou só dizer mais uma coisa. Acho que a gente tem conseguido aqui no Rio, né, mais até do que isso. A gente tem algumas empresas, né, que nos procuram dizendo o seguinte: eu não quero mais processo no Foro Central, quero uma política de processo zero. Né? A Sky já fez isso várias vezes, a NET já fez isso várias vezes. A gente já limpou o Foro Central de processos do Itaú, depois entra de novo. Mas o fato deles se convencerem de que isso é benéfico para eles já é uma grande conquista. Né? Também não vamos entrar de bobo na história. O que eles querem? Eles querem aquele marketingzinho mínimo. Né? Quer que saia o releasezinho na sexta-feira dizendo, olha, o Itaú fez 80% de acordo porque o filme dele já está tão queimado, né, que isso é importante para eles. Né? Isso é importante para o acionista. Então, é o outro lado da moeda. Né? Eles não vêm para... são bonzinhos. Então, além de atender a demanda, eles já estão se convencendo que eles podem tirar algum proveito disso. Né? E isso nos interessa. Né? E, último e final mesmo, para acabar. Da turma recursal, da turma que vem, né, de vocês, né, para esses mecanismos todos funcionarem, o que a gente espera? Né? Processos que vêm do Centro de Conciliação, processos que vêm do mutirão de togado, dos mutirões. Né? O que a gente faz? A gente olha com os olhos um pouquinho diferentes. Por quê? Enquanto a Eduarda está fazendo 50 audiências, dando sentença em audiência, na hora, sentença correta, com o valor correto, sem ter medo de demanda, né, para julgar rápido,
Quando o processo vem para a turma, está lá, mutirão de Caxias. Então, não ficar, né, pegado à coisinha, usar o mecanismo da Câmara, né? Saldanha faz, a desembargadora Leila faz. Decisão não é nenhum absurdo, é razoável, eu não vou mudar de 4 para 3. Não faz sentido, né? Não mexer tanto para buscar aqui, né? A gente tem que fazer justiça em grandes contas, porque a demanda é muito grande, né? Às vezes, né, Daniela Hitz está lá no mutirão dela, combinou, fez o mutirão, a empresa está lá, aí vem um preposto, começa a embarrear o mutirão. Sem proposta, sem proposta. Ela vire 5 mil. Quando vocês olharem lá, Daniela Hitz, 5 mil. Ah, a Dani aqui teve que dar uma cravada. Os seguintes são acordo, 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 acordo. Então, a gente começar a compreender como é que o sistema funciona e que tudo está interligado. Então, quando a gente botar lá no título lá da sentença, lá, mutirão de não sei o quê, centro de conciliação, olha 2 vezes, 3 vezes antes de mudar. Uma coisa que, às vezes, faz parte dessa... Ali você está conseguindo mudar comportamento, né? Quando você dá a primeira, né, Dani, de 5 mil, na outra o cara já liga para o escritório, doutora, acabou, tal, não sei o quê, ó, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil. Então, é uma coisa engenhosa, não é feita de loucura de uma hora para outra, né? Você está trabalhando uma mudança de comportamento. E a gente tem que entender, às vezes também, ó, liga, né? Eu já liguei para tanto colega, dizer, olha, o que está acontecendo aí? Você meteu um 10 mil aqui que não... Ah, por isso, isso, isso. Gente, não é vergonha nenhuma, né? A gente tem que fortalecer o primeiro grau. Porque nós somos primeiro grau, ao contrário do que eles dizem lá, né? Que o pessoal da trincheira do primeiro grau, não. No nosso caso, entre juiz de juizado e juiz da turma recursal, são 2 juízes de primeiro grau. A gente tem que se falar, a gente tem que conversar, para que essa política seja uma coisa razoável e para que encarem a gente com a força que a gente tem. Nós temos a força, né? A gente faz desse cacetete do guarda municipal uma coisa que muda, né, cientificamente o processo civil, porque a gente resolve individualmente uma coisa que tinha que ser resolvida coletivamente, de forma heróica, né? É isso que eu queria falar para vocês. Vocês dois são meus Vamos amigos. fazer um intervalozinho de 10 minutos e voltar para assistir os outros 2. Ainda vou poder falar um pouquinho aí, velho. Fora a brincadeirinha. Aí eu vou feliz pra casa, senão eu vou tenso. Tem. Quer apanhar de longe, né? Alô? Você falou bem. Você empolgou. Nego ficava ali no Messi, lá, débil mental, maluco. Não tem problema, não. É elogio, é elogio. Ficaram mesmo? Mentira. É, sério. Mandaram os colegas que estão aqui? É. Mandaram isso para você? Não, assim, entre eles, brincando, eles, assim. Ah, não. Fica tranquilo. Você mandou bem pra caralho. Mandou... Pô, eu tenho que falar o que eu acredito, cara. Você tá Eu apaixonado acredito por nisso, não vou chegar aqui mentindo. Ó, tu falou da minha careca, mas tu já viu assim a tua entrada aqui? A tua careca é a careca de motel. Tem entrada, tem saída, mas a foda é lá atrás. Tá aumentando. Aí tu me dá o direito de resposta, né? Eu vou falar umas coisinhas bonitas Vem pra cá, você. primeiro fala eu, falo...
Pois é. Vamos lá, meninos. É isso aí. Senhores, vamos retomar aqui os trabalhos. Eu vou encaminhar da seguinte maneira. Ele ainda está pregando aqui, já acabou o tempo dele. Ele está aqui pregando. Se vocês me ouvissem, o mundo seria melhor. Ele que acabou a mulher, mas ele quer. Olha só, eu vou só falar algumas coisinhas, passar a palavra ao Antônio e depois o Janguta, que está ali endossa. Ele não tinha previsão de falar hoje, mas ele quer falar de qualquer maneira, diz que ele foi agredido na sua essência, ele quer direito de resposta. Até aquecendo já aqui. No seu íntimo. É isso. E a essência dele é sensível. E eu fico com o secretário do Flávio, tá? Pois é. Senhores, olha só, eu só queria externar algumas coisas. Os juizados especiais, eles são compostos, na sua maioria, por pessoas assim, apaixonadas e que acreditam com muita ênfase naquilo que eles pregam, naquilo que eles atuam. Flávio é uma referência, não é referência só no juizado. Flávio é uma referência na nossa magistratura, é uma referência no mundo jurídico. Ele é um apaixonado. Então, as coisas que ele defende naquilo que ele acredita e como ele age. E isso é uma dificuldade para todos os demais, porque ele, como Cristina Galo é da minha turma, da minha Câmara, e compõe a minha turma, ela é minha revisora. Você imagina que trabalho que dá ter a Cristina Galo como revisora. Eu tenho esse drama. E a Cristina Gaulia é uma pessoa que ela se coloca como paradigma. Então, ela acaba... E eu não estou cometendo inconfidência que eu falo isso para ela, isso aí é elogioso. Ela acaba tendendo a exigir das pessoas aquilo que ela faz. Mas o mundo é composto de homens médios. Essas pessoas de extremo não podem ser uma referência assim, obrigatória, porque o Flávio trabalha de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite. Quer dizer, não sei se a gente pode exigir isso da magistratura como um todo. Fica uma referência um pouco distorcida. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, as discussões na turma recursal são discussões absolutamente dialéticas, são exatamente assim como vocês viram aqui. E são votadas, elas são votadas, a gente discute a exaustão, são votadas, e a gente, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, a gente estabeleceu uma regra. A minoria vai se curvar à vontade da maioria, porque, se não for assim, se a gente começar a dissentir na turma e nas decisões em questões que são paradigmáticas, questões que são recorrentes, a gente não consegue dar um norte para o juiz de primeiro grau. Então, a gente briga, depois que vota está pacificado. É aquele centralismo democrático que o PT exerce, e exerce bem. Lá, internamente, eles brigam. Quando sai todo mundo igual um jesuíta falando a mesma linguagem. A gente tem conseguido fazer isso. Né? E a questão do julgamento antecipado e desses meios diferenciados de decidir no juizado foram objeto de seguidas discussões. Quando eu estava no primeiro grau lá atrás, quando começou os juizados especiais, já se discutia isso. E cansei de ver essa discussão, o Flávio acompanhou a maioria delas, em muitos congressos de juízes e de juizados, e discutia, e não se chegava a um acordo. Quer dizer, da última vez, na turma, nós discutimos isso à exaustão. Todo mundo falou, todos os 20 componentes das turmas recursais cíveis que estavam lá se manifestaram, externaram sua posição. Quando votamos, foi 20-5 pela possibilidade de se realizar os julgamentos especiais. Flávio é muito digno, muito elegante, só estou vencido, mas não convencido. Vou aceitar, não vamos anular as sentenças já deliberadas em antecipação. Com julgamento antecipado da lida. Porque antes a turma anulava. Ele não vou porque se decidiu assim. Mas vou continuar brigando pela minha ideia de que não se deve aceitar. Então, é muito digno, é muito decente, e esse é um fórum próprio. E, por isso, exatamente, a gente vai dar a palavra ao Antônio, exatamente para fazer o contraponto e que para vocês possam decidir. Só é importante a gente consignar assim, alguma diferença. Eu vou falar de tarde de números. De tarde eu vou dar um panorama para vocês, e não vai demorar mais que 1h30. Vocês podem ficar tranquilos, que eu sei que ninguém aguenta uma outra pessoa falando mais do que isso. Mas eu quero dar um panorama numérico, um panorama estatístico do que os juizados representam para a gente, a evolução, e como é que ele está se comportando hoje. Juizados, juízes leigos, exatamente para a gente poder se posicionar em relação a essas situações. Os juizados especiais, e esse é um outro ponto,
eles já foram um sistema com absoluta autonomia. O que se decidia na turma, ele era aplicado e era absolutamente cumprido e acabava, a esfera recursal acabava. O STJ inaugurou o sistema de reclamações, e essas reclamações acabam criando uma outra instância. Hoje o STJ está querendo criar uma turma com juízes do Brasil inteiro, pediu até ajuda nossa para montar esse regimento, liderados por um ministro, e um ministro compondo uma turma de juízes do Brasil para julgar essas reclamações. Não sei se... Eu fico um pouco receoso, mas eu tenho uma postura conservadora em relação a essas coisas. O Zé Guilherme está acreditando nisso piamente, está achando que isso vai dar certo. Eu espero que dê. Eu fui muito resistente nos juízes leigos e hoje eu faço a meia-culpa. Sem eles, a gente estava liquidado. Eu debati muito com o Cavalieri, e não vai dar certo, não vai dar certo, juiz, é togado e tal. Uma visão conservadora, porque, caramba, que negócio é esse? A gente pode ter uma ajuda para julgar, e apesar de todas as recomendações contrárias, eu era juiz auxiliar da corregedoria, ficava para o corregedor assim, não aceita, juiz leigo não. E o Cavalieri enfrentou a tudo, enfrentou o Flávio, que era contra, a Cristina Gaula contra, a Ana Maria contra, e eu contra, e o corregedor contra. Eu disse, vocês são contra, mas eu vou fazer. E ele mostrou que ele era um visionário, e ele que estava certo, ele que estava com a razão. Quer dizer, hoje os juízes leigos nos dão 32, 33 mil sentenças por mês. Como é que a gente vai fazer isso sem eles? Não tem jeito, quer dizer, isso é uma realidade. Poucos estados têm os juízes leigos, o Rio saiu na frente mais uma vez, e a gente é efetivamente uma referência. Eu não sei, quer dizer, na verdade, a gente coordena a COGES, e as pessoas que estão aqui são da COGES. Quer dizer, hoje a gente tem a COGES, que é uma comissão que traça políticas, mas a COGES está amparada de uma maneira muito forte na turma recursal, porque não adianta a gente definir uma política se a turma recursal caminha para o outro lado. Então, tudo que a gente decide na COGES, a gente busca um amparo na turma recursal. Então, mudamos a sistemática. A gente hoje, toda segunda-feira, a gente faz de manhã uma reunião da COGES e de tarde uma reunião da turma recursais. Qualquer membro da turma traz um item. Olha, eu quero pacificar o entendimento. E uma coisa é um enunciado, que vai para o público, que vai para todo mundo. Outra coisa é pacificar o entendimento para que a turma decida igual, em questões iguais. E isso nos dá tranquilidade. A gente discute, briga à vontade, é dialético mesmo. Os contrários, vai sair uma síntese no meio dali, e a gente briga, e quando sai a decisão a gente pacifica, às vezes nem publica, porque não é o caso de publicação. Mas, por conta disso, a gente não teve nenhum incidente de uniformização de jurisprudência, porque a turma antecipa. Isso está dando para a gente tocar. Isso faz do Rio um paradigma, e eu aí, quer dizer, como gestor, não como juiz, eu já tenho dúvida disso, se isso é tão bom assim, entendeu? Porque, por exemplo, no megabônus, o Flávio acredita, ele disse, é bom sim, vamos continuar. Eu tenho uma posição um pouco mais ponderada em relação a isso. O megabônus no Brasil inteiro teve 460 ações. No Rio foram 60 mil. Será que só a gente que está certo? Eu não sei. A gente tem que pensar. Eu estou trazendo para refletir, não estou, entendeu? Eles vêm aqui porque dá certo, mas porque dá certo é o efeito Tostines que ele dá. Aumenta, e hoje a gente tem carradas de escritórios de advocacia que se travestem de proteção ao consumo, todos têm um título bonito e que fazem uma captação predatória de clientes, com outdoor, com megafone. Será que é isso que a gente quer? Os fornecedores de produtos e de serviços não são absolutamente confiáveis. Não existe empresário que é bonzinho, que é santinho. Banqueiro, então, banqueiro é o mensageiro do capeta, né? A gente sabe disso. E eu falo isso para eles nas reuniões. O capeta, quando não pode ir pessoalmente, manda um banqueiro. E os caras vivem disso, mas a gente tem que lidar com eles. O Joaquim, que é um cara de super vanguarda, ele tomou uma iniciativa assim, maravilhosa, e ele levou essa pessoa, essa diretora do Itaú, que é a doutora Cláudia Politansky, essa mulher é um tição. Levou essa mulher para uma reunião do FONAGE. FONAGE é um conglomerado de talibãs. Ali é pessoal mesmo dos juizados, aficionados, eles acreditam naquilo. E o Joaquim teve a coragem de levar uma diretora executiva de um banco para o FONAGE. A gente se deparou com uma situação horrorosa, porque a gente começou a preparar, né? Ele disse assim, me ajuda a preparar a turma, que a gente vai trazer uma diretora de um banco amanhã. Aí a gente ia nos grupos, no dia antecedente, a gente está trazendo, os caras paravam a discussão, olhavam desconfiado, e esses caras aí vão trazer banqueiro para cá. E a mulher dizendo o seguinte, ela nos procurou,
Ela é doutorada em Harvard, sabe tudo, competente, focada, e trabalha igual uma alucinada e acredita no que faz. Ela é o Flávio Citro do Itaú. Então, ela acredita e briga pelo que faz. O nariz menor. O seu nariz é menor, é mais bonito, porque ela tem uma napa considerável. Mas o que acontece? A Cláudia, ela sensibilizou o seguinte: eu quero mudar a imagem do Itaú e eu quero mostrar o que eu vinha fazer. E ela foi para o FONAGE. Quando a gente anunciou que a diretora executiva do Itaú ia fazer uma palestra, foi aquele burburinho. Antes dela sentar na mesa, um juiz de Santa Catarina, sim, Antônio estava lá. Foi uma situação delicadíssima. Ele levantou e disse assim: isso aqui é um fórum de aperfeiçoamento do sistema dos juizados. Eu acho inconcebível trazer uma multinacional, principalmente uma instituição financeira. Não podemos aceitar isso. É uma falta de educação. Com o Joaquim, que era o presidente, com a moça que estava lá para fazer a palestra dele, ele disse assim: eu concito os colegas a se retirarem daqui. Vamos deixar ela falando sozinha, que a gente não vai dar ouvido para banqueiro. Um grosseiro, um cara sem educação. Aí o Joaquim pedindo ajuda, né? Cara, me ajuda aqui, por quê? Ele disse: Joaquim, você é o presidente do FONAGE. Ele disse: mas isso aqui é composto por juízes. Se você falar por ser desembargador, eles vão ouvir melhor. Realmente, o juiz é disciplinado mesmo e acaba encarando de uma forma melhor. Eu disse: eu vou levar porrada, desculpe a expressão, junto com ela, mas não tem problema. E eu ponderei isso. Então, nós somos juízes, a gente tem que ouvir as duas partes. A nossa atuação é dialética. Se a gente se recusar a ouvir um lado, a gente não está sendo juiz. Então, a gente vai para uma associação de proteção ao consumo. Então, acho inconcebível o juiz ter uma posição grosseira dessa em relação a uma das partes que vem aqui se pronunciar. Ele disse: tá bom, então eu saio, e me acompanha quem quiser. Saiu sozinho, graças a Deus, todo mundo ouviu, e essa moça foi aplaudida quase que de pé, porque ela, muito malandra, ela muito esperta, ela não entrou defendendo nada, ela entrou vinha aqui para fazer uma autocrítica. O Itaú está todo errado, nós estamos errando nisso, malandrérrima, né? Sabe tudo, o serviço que a gente presta é horroroso, e eu estou aqui para mudar, e eu me comprometo o seguinte: no próximo FONAGE, que vai ser esse do Rio, eu vou lá prestar contas do que eu melhorei. E aqui o resultado, o Flávio Citro já mostrou como o Itaú está vindo, já desistiram de 8 mil recursos no STJ. 8 mil. Tudo aquilo que eles não tinham razão estão desistindo e pagando crédito. Quer dizer, com isso, ela conquistou uma credibilidade que lhe credencia para vir aqui postular. E ela vem postular: olha, agora eu quero que vocês me ajudem, ou nessa ou naquele segmento. Então, só estou falando isso para mostrar de como, quer dizer, a forma como a gente está tentando, todos nós estamos tentando gerenciar esse sistema aí. Então, com a palavra, Antônio Aurélio. Vamos lá. Bom, desembargador Saldanha, primeiro, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aqui a possibilidade de poder fazer esse contraponto a um dos juízes que foi referência, ele, o Marcelo Anátocles, Arthur, Joaquim, o André Cidra. Existe um grupo de juízes que funcionam como referência para quem é tão jovem na carreira como eu. Alguns de vocês estão aqui, eu tive a oportunidade de aprender com vocês, e, na verdade, o meu propósito é só trazer um contraponto, é só mostrar um panorama de como a questão do julgamento antecipado vem sendo vista no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não vou partir do pressuposto de que o juiz é inerte, de que o juiz não quer trabalhar e de que o juiz é desidioso na condução do seu trabalho. Eu vou partir do pressuposto de que o juiz zela pelo ativismo judicial. Eu imagino que quem faça uso do julgamento antecipado use esta medida como medida excepcional. Não é a regra, o rito está previsto ali. Nós temos uma medida, uma ferramenta para flexibilizar o rito e julgar antecipadamente. Aquele juiz que, usando do julgamento antecipado, subverte o rito e não profere a sentença de pronto, abre para alegações finais, abre para o que for, ele está submetendo a sua decisão ao mandado de segurança no Conselho Recursal, porque ele viola a ordem por uma via ou por outra. Então, naquela hipótese que o Flávio bem trouxe, do juiz do interior, que nada faz e que protela o processo, ele tem que provocar o Conselho por mandado de segurança para que o Conselho traga o rito àquela sua posição inicial. Como é que o Brasil se posiciona com relação ao julgamento antecipado? Eu pesquisei alguns estados do Brasil, tem mais ou menos 60 folhas de jurisprudência aqui, fiquem tranquilos, eu não vou passar de meia hora, não vou passar de 25 minutos. Mas o panorama dos enunciados no Brasil é totalmente favorável ao julgamento antecipado e ao julgamento pelo 285. Para que você tenha uma ideia, em São Paulo, o Colégio Recursal de Juizados Especiais
Fórum dos Juizados Especiais, Tribunal de Justiça e 4º Colégio Recursal. Temos o nosso anúncio falando do julgamento antecipado ou falando do 285. Em Minas, temos um enunciado. FONAGEF, Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais. A Justiça Federal aplica amplamente o julgamento do 285A e o julgamento antecipado também. FONAGE, o nosso FONAGE aplica o 285, que é o chamado julgamento antecipadíssimo da lide pela doutrina, quer dizer, a medida mais excepcional ao rito, mostrando que há um consenso no Brasil com relação à adoção do julgamento antecipado. Como os estados se posicionam? Todos os estados que eu pesquisei admitem um julgamento antecipado. Pesquisei os mais populosos. Posso citar para vocês: Paraná, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Todos eles falam a favor do julgamento antecipado. Supremo Tribunal Federal e STJ, como vem julgando isso? Eles não examinaram diretamente a matéria. Num caso de uma reclamação, o STJ entendeu que a matéria era processual e não direito material e que não tinha que decidir isso. Mas, em caráter excepcional, eles já se pronunciam e já falam favoravelmente ao julgamento antecipado. Não vi uma decisão do Supremo, nem uma decisão do STJ falando pela declaração, pelo acolhimento da nulidade do processo em decorrência de uma flexibilização ritual. Isso aqui, possivelmente, é inédito. Tá? A reclamação, tem duas reclamações, uma de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, outra de relatoria do ministro Raul Araújo, ambas de 2012, expressamente falando da possibilidade de julgamento antecipado. Numa delas, o juiz é o destinatário da prova, devendo decidir sobre o binômio utilidade e necessidade de sua produção para adequação e solução da lide, conforme regra do 33. Se é útil a produção da prova oral deslinde da matéria controversa, cumpre ao magistrado o dever de julgar antecipadamente a lide. No segundo, não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida nos autos não depende de prova oral pericial, quando é dado ao juiz o poder de dispensar as provas que entende desnecessárias. Então, a gente já tem dois julgamentos incidentais em reclamações falando da possibilidade. No campo acadêmico, Humberto Dalla, Cândido Rangel Dinamarco, Daniel Amorim Assunção Neves, Joel Dias Figueira, Carreira Alvim, Luiz Roberto Ijo Sampietro e Ana Raquel Colares de Nar falam favoravelmente. E aqui eu vou ser fiel ao meu orientador da UERJ, que é o Dalla. O Dalla, ele defende que tem que ter o julgamento antecipado, mas ele acha que, no momento posterior à audiência de conciliação, ele e o Daniel Assunção são as duas únicas vozes dissidentes. Os demais se manifestam claramente com relação ao julgamento antecipado a qualquer tempo. Está aqui, eu vou deixar à disposição lá do ACOG, se algum colega quiser observar isso. A doutrina cita diversas hipóteses e diversas possibilidades de julgamento antecipado. 4 principais são apontadas. 2 delas chanceladas e defendidas pelo próprio Cândido Rangel Dinamarco, que eu acho que a Ló do Barbosa Moreira é a maior referência do processo civil brasileiro. Primeira, e 2 delas que nós já praticamos hoje. A ausência do autor à audiência. O que nós fazemos? Julgamos antecipadamente. A ausência do réu, tecnicamente, é julgamento antecipado. A ausência do réu, a audiência, decretação da revelia e julgamento. Quem diz isso é o professor Cândido Rangel Dinamarco. Não sou eu, e eu acho que é uma referência para o país. Qualquer nome que a gente dê é julgamento antecipado. Tecnicamente, é a hipótese de julgamento antecipado. A doutrina e os outros professores que tratam desse tema trazem 2 outros exemplos categóricos. O sujeito é citado, oferece a contestação antes, reconhecendo o pedido. Instrumentalmente é razoável que você marque audiência para preservar a oralidade, que você perca seu tempo para fazer aquela audiência. É um outro caso. Um outro exemplo. O sujeito oferece a contestação e diz: não tenho prova, não quero acordo e quero que seja julgado. O autor diz: quero também que julgue, excelência. Quero que as partes se manifestem, julga. O juiz, e aqui eu vou fazer uma referência carinhosa ao Breno, que foi meu presidente, meu querido amigo Breno já tinha dado para a gente, na discussão desse tema, à época, esse exemplo de que ele queria ter o contato com as partes. Eu acho que se a gente perguntar para qualquer parte se elas querem encontrar o juiz ou se elas querem ver, serem vistas, o que elas querem é sentença, o quanto antes. Lembra aquela máxima do Calamandrei, de que a sentença tem que ser proferida e entregue no momento mais célere possível às partes. Bom, Barbosa Moreira, na efetividade técnica processual, fala da necessidade de manipularmos o rito
processual da melhor forma. Ele fala de que o juiz pode ser desidioso quando não faz. Vou pedir licença a vocês também para citar uma obra que foi a tese do professor José Roberto dos Santos Bedac na USP, chamada Efetividade Técnica Processual, que ele nos diz: não basta, todavia, apontar a natureza formal do procedimento. É preciso buscar a razão de ser dessa exigência, investigando as origens do formalismo. Qual a razão de designar uma audiência se aquela matéria é uma matéria absolutamente pacificada na jurisprudência? Preservação da oralidade é talvez o argumento. Concentração de atos seria um outro argumento. Aí nós temos que sopesar dois valores. Nós vivemos hoje, após aquelas 3 ondas do Capelletti, veio uma suposta 4ª onda, que é defendida por Hermes Zanetti, da efetividade do processo. Nós entramos num outro momento, defendido lá por Carlos Alvaro de Oliveira, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do formalismo valorativo, da gente avaliar a forma. Qual a razão de ser? Qual o motivo para a gente designar uma audiência se as partes não querem? Qual o motivo para designar uma audiência para colher uma prova se a gente tem um arcabouço jurisprudencial absolutamente cristalino com relação àquele tema? Lembro, como disse aqui, as nossas tendências pessoais, infelizmente ou não, elas tendem a perder um pouco de espaço, porque o incidente de resolução de demanda repetitiva que está vindo no projeto Fux, logo vai estabelecer um padrão a ser seguido, como essas reclamações que nós temos aqui. Bom, nós ponderamos, na verdade, 2 valores: oralidade de um lado, duração razoável e efetividade processual do outro lado. A pessoa que mais bem fala de oralidade é o Chiovenda, que foi o precursor, foi um grande professor que tratou desse tema. E o Chiovenda, o próprio Chiovenda, nos diz: nem sempre a oralidade terá a mesma importância. Ela deve ser analisada caso a caso. Eu acho que, na dúvida, entre ponderando oralidade, que é um princípio do rito, e efetividade processual e duração razoável, que é um princípio fim do processo, a gente tem que se agarrar nessa ideia de princípio-fim. Quer seja numericamente pela preservação de outros princípios maiores, quer seja pela objetividade que se pretende com essas 2 regras. No campo legal, em contraposição à oralidade, nós temos informalidade, economia processual e celeridade, princípios legais. No âmbito constitucional, nós temos duração razoável e efetividade do processo. Eu também acho que a gente não pode fugir da realidade e imaginar que é importante a designação da audiência